Olha, nós observamos todos os anos o aumento de pessoas em situação de vulnerabilidade, ocupando as ruas de Aracaju para pedir ajuda, principalmente nesse período de final do ano. Esta é uma situação acompanhada pela assistência social do município de Aracaju. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Selma Souza. Selma, a gente vê com muita frequência famílias e que inclusive utilizam crianças correndo entre os carros para tentar pedir ajuda, quando muitas vezes a mãe está sentada lá debaixo de um pé de pau, na sombra, e bota os meninos para pedir nos sinais de trânsito. É isso que a prefeitura está acompanhando, Selma? Uma ótima tarde e uma ótima semana para você. Isso mesmo, viu, Fábio? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Excelente semana. Essa é a grande preocupação da assistência social de Aracaju. Como que ficam as crianças nesse período? São diversos pontos aqui na nossa capital. Nós estamos em um dos pontos que tem a maior incidência, né, dessa cena, e a gente conversa justamente com a Miraci Lemos, coordenadora da Proteção Social Especial da Cenfas. Miraci, a Cenfas tem realizado inclusive uma campanha para conscientizar a população. Exatamente, boa tarde a todos. A Secretaria da Família e da Assistência Social tem intensificado ações de proteção social nesse período, que é um período onde se aumenta, né, a mendicância e o uso de crianças e adolescentes nesse processo. Nós, enquanto órgão que somos protetores dessas crianças, estamos criando uma caravana de proteção social, que estará a partir de hoje até o dia 2 de janeiro nos pontos mais críticos da capital, a fim de orientar as famílias, a fim de evitar que crianças e adolescentes sejam utilizadas como meio para conseguir recursos, né, orientando as famílias para ter acesso aos nossos serviços, levando os nossos serviços de proteção social a essas famílias vulneráveis. Já observei, inclusive, aqui antes da gente entrar, uma panfletagem entre esses condutores e também pedestres que passam por aqui. Exatamente. As pessoas nesse período natalino, elas estão mais sensíveis e, portanto, mais dispostas, né, mais predispostas a doarem. Então, é muito natural que elas queiram fazer algo pelo outro, né? O período natalino sensibiliza o ser humano e fortalece, infelizmente, a mendicância. E as famílias que já estão em situação de vulnerabilidade muitas vezes aproveitam esse período para intensificar esses pedidos. É importante destacar que essas famílias, durante todo o ano, elas são orientadas e são encaminhadas aos nossos serviços. Nós temos um cadastro de todas essas famílias que estão nesses pontos críticos. Elas recebem os auxílios, são orientadas, mas infelizmente a mendicância tem sido ainda um grande problema no nosso país. E no nosso município nós temos feito ações bem diretas, né, bem provocativas, no sentido de sensibilizar a população e orientá-las. Se elas quiserem fazer qualquer tipo de doação, procurem instituições oficiais, procurem a Secretaria de Assistência, né, para que a gente possa realmente fazer com que esse recurso, essa ajuda, chegue a quem de fato necessita. Até porque a infância não é lugar de trabalho, esse é o lema, não é? Muitas vezes a gente observa que essas crianças se colocam inclusive em risco entre os carros. Exatamente. Lugar de criança é na escola, né? E o lugar de criança também é brincando, se divertindo, aproveitando suas férias escolares, né? E não em situação de trabalho. E isso é um trabalho infantil. Obrigada, viu, Miraci, pela sua participação. É isso, Fábio. A Prefeitura tem feito a parte dela, tem acompanhado essas famílias. Ao longo de todo o ano, essas famílias elas têm essa assistência, mas chega final de ano, eles aproveitam, né, para pedir à população ajuda, mas infelizmente, como a Miraci trouxe, acaba incentivando a mendicância e colocando essas crianças em uma situação de ainda mais vulnerabilidade. Volto com você.